Vamos lá, meu povo, responder aqui a prova de física para perito criminal de Goiás. A prova aconteceu no dia 27 de agosto do ano de 2023, que nós iremos resolver as questões de física que, como eu havia previsto, né, pessoal, não ia ser uma cobrança, né, exorbitante da banca. Foi uma cobrança no nível básico, o nível até que eu posso dizer assim, bem fácil, né? Algumas questões foram dadas até a fórmula para você desenvolver. Então vamos resolver cada questão sem perca de tempo antes de ir para a resolução. Só quero que você entenda que nós estamos agora, neste momento, em preparação para a Polícia Civil de São Paulo, perito criminal, Polícia Civil de São Paulo. E aqui na descrição do vídeo eu estou com um cupom de desconto. Então é importante que você inicie sua preparação quanto antes. Então acesse nossa turma de física, é uma turma totalmente focada, com teoria, exercícios, enfim, é completa mesmo. Então, além disso, você tem toda a parte teórica cobrada no último edital com atualização, né? Até o presente momento o edital não saiu, mas vai ser publicado a qualquer momento. Então, a atualização no pós-edital é garantida, você não paga mais nada. Vamos para a nossa primeira questão da prova da Polícia Científica de Goiás. Então, uma prova tranquila. Você vai ver que a primeira questão, pessoal, tranquila demais, ó, é queda livre. E a primeira questão, sendo queda livre, lá na nossa turma a gente tem aqui, ó, velocidade de queda. Vou logo colocar aqui a formulinha, velocidade de queda. Ele dá uma altura e tu vai calcular a velocidade de queda. Por que que eu estou fazendo logo aqui, colocando a fórmula? Porque você já leu, você que está aqui, certamente você fez a prova, então já pegou esse material, já viu, né? Mas vamos ler aqui, ó. Durante um incêndio em certo edifício, um lustre que estava pendurado do lado de fora de uma janela se soltou e caiu. Então, se ele caiu, ele não foi jogado. Então, é queda livre. E ele diz aqui também, né? Se ele não dissesse, a gente já saberia que era queda livre por conta dessa palavra caiu. De uma altura total de 11,25 metros, a altura de queda, até atingir o chão. Considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado, desprezando a resistência do ar durante a queda, com que velocidade o objeto caiu, atingiu o chão? Olha só, gente, raiz de 2GH. Então, a explicação teórica, você vê nas turmas. Tá? Você vê no material em PDF, você vê na apostila, você vê no Google. Então, a resolução, desculpe, como chegar na resolução, mas se for perguntar assim, objetivamente, igual a banca perguntou, é raiz de 2GH, gente, ó. Duas vezes a gravidade, que é 10 vezes 11,25. Então, aí a velocidade vai ser raiz quadrada de 2 vezes 10, 20. 20 vezes 11,25 dá 225. E a raiz quadrada de 225 é 15, cuidado, ó, metros por segundo. Ainda por que metro por segundo? Gravidade metro por segundo ao quadrado e altura em metros. Só que a questão está te pedindo em quilômetro por hora. O que, que o senhor vai fazer? Você vai pegar e multiplicar por 3,6 e você vai encontrar o valor de 54 quilômetros por hora. A primeira questão, pessoal, mamão com açúcar. Questão você resolveu aí na prova, você resolve essa questão aqui em menos de um minuto. Claro, Wendel, mas eu não sei nada de física, eu sou zerado em física, enfim. Estou falando para quem já estudou pelo menos um pouquinho aí, ó. Queda livre, pessoal. Tempo de queda, velocidade de queda são os temas mais cobrados em queda livre. A banca não extrapolou aí. Questão 57, estou analisando a prova do tipo A. Então, gabarito letra E bate com o gabarito preliminar da banca. Uma questãozinha assim, que muita gente precisaria lembrar de detalhes, pessoal, é essa questão 58. Considera um sistema formado por duas partículas. Um sistema formado por duas partículas de massas iguais. 4 iguais a 4 e a 5 kg. A partícula 1, 4 e a partícula 2, 5 kg. Vou desenhar elas aqui. Então, tá aqui a partícula. Vamos chamar aqui de partícula A, vamos chamar de A e B. E a outra aqui, B. Bem aqui, ó. A e a B. Essa aqui, ó, ele diz que a massa da partícula A é igual a 4 kg e a massa da partícula B é quanto? É de 5 kg.
que se movimentam sobre uma superfície horizontal com velocidades iguais a 2 metros por segundo e 1,2 metros por segundo. Então, a velocidade aqui da é 2 metros por segundo, que ele falou respectivamente, ó, e a velocidade aqui da B, 1,2 metros por segundo. Agora, o mais importante, em direções perpendiculares entre si. Qual é o valor da quantidade de movimento desse sistema de partículas? Então, primeiro, quantidade de movimento da partícula A, pessoal. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento da partícula A é só você multiplicar. Ó, 2 vezes 4, 8 quilogramas vezes metro por segundo. A velocidade da partícula B, pessoal. Desculpe. A quantidade de movimento da partícula B, pessoal. Vai ser quanto aí? Me digam aí. EB vai ser 5 vezes 1,2. Ó, 6 quilogramas vezes metro por segundo. Então tá aqui, ó, a quantidade de movimento da partícula A e a quantidade de movimento da partícula B. Só que ele quer saber a quantidade de movimento resultante. Ou seja, ele quer saber a do sistema. Então, assim, como a questão diz que elas estão perpendiculares, vamos supor, pessoal, que uma está assim, ó, na horizontal, ou ainda mais aí é vertical. Vamos supor que eu esteja olhando de cima para baixo. Um está indo para cá e a outra está indo para lá. Então, esse aqui vai ser QA, essa aqui vai ser QB, que é a menor, né? E essa aqui vai ser QA. Estão perpendiculares? O vetor resultante, pessoal, vai ser este vetor aqui, ó. Já que ele está tratando de vetorial aí, ó. É uma análise vetorial da quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento é a grandeza vetorial. Até quando a gente trabalha na turma, a gente fala, ó, pessoal, se ele voltar no sentido é negativo, se ele for para lá é positivo, enfim. Como é vetorial, eu vou calcular aqui o vetor resultante, que é dado através do teorema de Pitágoras, né? 6 e aqui 8, né? Então vai ficar Q resultante ao quadrado vai ser a quantidade de movimento da partícula A, 8 ao quadrado, mais a quantidade de movimento da partícula B, 6 ao quadrado. Então, Q ao quadrado aqui vai dar 64, mais 36. Então, Q vai dar, Q ao quadrado vai dar 100, né? Então, para eu calcular o Q, eu tiro a raiz de 100. Então, a quantidade de movimento resultante da partícula vai ser 10 quilogramas vezes metro por segundo. Então, a única questão que, na minha opinião, só tiveram duas questões assim mais chatinhas, que é essa aqui, né? De quantidade de movimento, se envolve vetor, e a próxima questão que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, questão 57, letra E, questão 58, letra D, bate com o gabarito disponibilizado pela banca. Essa aqui a questão foi muito fácil. Só que muito cuidado nessa questão aqui. Vamos ver aqui. Ó, 59 foi a questão mais fácil na minha opinião, né? Só que muita gente confundiu aí esse mais, esse menos aí. Em região com clima desértico, normalmente existe grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Cuidado. Tendo em vista que a temperatura máxima ao longo do dia, vou colocar até assim, gente, para você não confundir, ó. Dia, foi quanto, Endo? Temperatura máxima foi de 38 graus Celsius. E à noite, a temperatura mínima foi de menos 4 graus Celsius. Ele já colocou esse menos aqui por extenso, né? Para tentar confundir o candidato. A máxima variação de temperatura do dia para a noite. Gente, isso é que é o problema. Ele fala do dia para a noite. Se é do dia, o que é variação em física? A variação de temperatura é a temperatura final. Ou seja, qual é a temperatura final ainda? A temperatura da noite, porque ele não quer saber do dia para a noite. Então vai ser a temperatura mínima, né? Do dia,
que é a noite, ó, temperatura mínima, menos a temperatura máxima, que é durante o dia. Só lembrando, pessoal, deixa eu só colocar aqui novamente, ó. Por que eu estou colocando do mínimo para o máximo? Porque a variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, como é do dia para a noite, dia é o início da minha análise e noite é o fim. Então, vou fazer aqui a relaçãozinha, ó, temperatura mínima. Muita gente ia confundir aqui, tá? Ah, eu errei essa questão e eu sou burro. Não, não é isso não. É porque realmente essa questão fica confusa. A galera não sabe se marca 42, se marca menos 42. Enfim, fica uma bagaceira aí. Temperatura mínima, menos 4. Temperatura máxima, menos 38. Não é isso? É. Menos 4, menos 38, menos 42 graus Celsius. Então, essa é a alternativa correta, tá? Essa, essa é a alternativa que correta, letra A. Ainda fiquei procurando aqui a alternativa. Questão 60. Essa questão também aqui, você não... Claro, a questão te dá a fórmula. Mas o mais importante aqui não é nem a fórmula em si. É você entender o conceito. A primeira lei da termodinâmica estabelece que a variação de energia interna de um sistema é dada pela diferença entre o calor trocado com o ambiente e o trabalho realizado num processo termodinâmico. Da seguinte forma, aí ele dá a fórmula, ó, que poxa, cara, que massa. Delta U é igual a Q menos o trabalho. Assim, quando o trabalho realizado pelo sistema for igual ao calor fornecido a ele, haverá uma transformação. Gente, primeiro, que ele fala que a quantidade de calor, desculpe, quando o trabalho for igual a isso aqui, ó, quando o trabalho for igual à quantidade de calor, que é a quantidade de calor, delta U, variação da energia interna, e o W é o trabalho. Então, quando esse valor for igual, quando o W for igual a Q, pessoal, o delta U vai dar zero. Eu ainda não entendi. Gente, se eu tiver 10 menos 10 dá o quê? Zero. Ele está falando assim, quando esses valores forem iguais, ó, quando o trabalho realizado, W, for igual a Q, que é o calor fornecido. Então, se tu coloca aqui na igualdade um valor aqui que seja igual a esse, delta U vai dar zero. O que significa esse delta U? É a variação da energia interna. Cara, presta atenção aqui, ó. A variação da energia interna em termodinâmica ela é dada por essa expressão aqui, ó. NR delta T. Delta U é a variação da energia interna e num sistema termodinâmico, vamos considerar NR como duas constantes e só depende da variação de temperatura. Se o delta U é zero, a variação de temperatura também vai ser zero. Por que, Wendel? Porque N, número de mols, vai ter mols, e R é uma constante. Então não pode ser zero esses dois aí. Então, eu digo que não houve variação de temperatura, não houve mudança de temperatura. Se não há mudança de temperatura, pessoal, a transformação é isotérmica. Tá? Isovolumétrica, se não houvesse trabalho, mas houve trabalho, o trabalho realizado, então não pode ser isométrica. Adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Como se houve trabalho e a quantidade de calor fornecida ao sistema é igual ao trabalho, então não tem como ser adiabática. Com diminuição de temperatura, só se fosse diferente aqui, ó, esse valor. Igual não tem como. Só se a variação de energia interna fosse negativa, menos alguma coisa. Tipo, a quantidade de calor fornecida foi inferior ao trabalho. Aí seria a letra E. Isobárica, se a pressão fosse constante. Então, questãozinha isotérmica. A mais difícil foi essa. Não é nem que seja difícil, é porque para montar o circuito é um pouco chato. Para analisar diferentes brilhos em lâmpadas ligadas, o estudante montou circuitos elétricos usando fios condutores. Duas baterias idênticas, cada uma com diferença de potencial U, e duas lâmpadas idênticas, cada uma com resistência R. O primeiro circuito foi configurado com as baterias ligadas em série. Então, bora fazer aqui o circuito, pessoal. Duas baterias em série. Então, vou pegar aqui uma bateria, colocar aqui em série com outra bateria. Duas baterias em série. Vou só melhorar aqui.
Duas baterias em série. Pronto. É o primeiro circuito com duas baterias em série. E as lâmpadas em paralelo. Então são duas lâmpadas. Primeira lâmpada aqui em paralelo. E segunda lâmpada aqui em paralelo. Então, R, a resistência é R, e aqui é U, e aqui é U, né? Então, na primeira configuração, temos... E deixa eu... Pronto. Aqui, gente, desculpa aqui, acabou dando um erro aqui. Pronto, aqui, ó, no caso, a corrente total do circuito, primeiro que a DDP aqui, ó, vai dar a corrente I é igual a DDP, né, que vai ser 2U, dividido pela resistência. A resistência aqui, pessoal, vai ser R sobre 2. R sobre 2, tá? Então, nessa primeira configuração aqui, então é assim, pessoal. Nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, corrente total do circuito, presta atenção, 4U sobre R, porque esse 2 aqui vai passar multiplicando lá em cima. Só que isso aqui é a corrente total do circuito. E lembra, como os resistores estão em paralelo, a corrente resultante, pessoal, vai ser metade para cada. Então aqui vai dar 2U sobre R. Isso aqui, ó, é a corrente equivalente na lâmpada no primeiro circuito. Eu coloquei, vamos colocar aqui, ó, o 1. Vamos para o 2. O que ele fala? Considerando-se... Ah, aqui. Aí agora vai ser a situação agora, pessoal, vai ser duas... Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vai ser duas baterias, né? Ligadas em paralelo. Pelo menos é isso que eu estou identificando aqui que ele disse, né? Então, duas baterias ligadas em paralelo e dois resistores em série. Aqui ficou legal. Então, bom aqui que se eu encontrar a corrente vai ser a mesma que circula o 1 e o 2. Então, aqui vai ser U, aqui vai ser U. Aqui vai ser R, aqui vai ser R. Aí ali vai ser o contrário, né? Então, a corrente vai dar U sobre 2, né? Ou seja, a corrente, desculpe, a corrente não. A voltagem vai dar U sobre 2. Então, a questão mais complicadinha foi essa. Então, vai ficar U sobre 2. E aqui dividido por quanto? Aqui, ó. Esses dois aqui, ó, estão em paralelo, né? Então, nesse caso, acho que eu acabei falando aqui, pronto. Então, gente, a diferença de potencial vai dar U. A corrente vai ser a diferença de potencial, vai dar U. Não é U sobre 2, não, 2 vai vir aqui dos resistores, né? Mas não é U sobre 2, não é U ao quadrado, não é U. Porque quando eles estão em paralelo, a gente tem que lembrar também aquele conceito de quando estão em série, a gente faz isso aqui, ó, que a gente já havia feito. E quando estão em paralelo, a gente conserva o valor de uma delas. Então vai dar aqui U sobre 2R. Pronto, como a corrente que vai passar no R1 é a mesma que vai passar no R2, então essa é a corrente total. Agora o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é justamente a questão que está perguntando. Qual é a razão entre a corrente elétrica que passava por uma lâmpada no primeiro circuito e a corrente que passava por uma única lâmpada no segundo circuito? Aí você vai fazer só isso aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Pronto. Você vai só fazer essa divisão. Vamos ver se tem resposta, né? Acho que tem. U, quer dizer, 2U sobre R, né? Dividido, né? Você vai dividir aqui, ó. Deixa eu fazer logo direto. Apagar aqui, pessoal. Vou só nominar para vocês aqui, ó. E aí 2, tá? Então vai ficar I1 dividido por I2. Então vai ficar U sobre 2R. 2U sobre R, desculpa, que é o I1, ó, 2U sobre R,
Dividido, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. R sobre 2R sobre U. Corta R com R. U com U, 2 vezes 2 dá 4. Então, I1 sobre 2 vai dar 4. Será que tem alternativa? Postei aqui do lado e eu procurando a alternativa. Letra E, tá, gente? Então é uma questão, foi mais chatinha, né? Por conta do trabalho aí que você desenvolver esses dois circuitos e lembrar dessa relaçãozinha. E essa questão, a mais fácil do planeta Terra, já até disse lá nos grupos, foi justamente só você saber que o campo elétrico, né, não vou fazer nem muita coisa aqui não. Ele quer saber o campo elétrico. Gente, o campo elétrico é igual a força elétrica sobre uma carguinha de prova. O conceito de campo elétrico. Então tá aqui uma carga, campo elétrico em relação à região, a uma determinada distância, tem a força elétrica, né? Tem um campo elétrico nessa região que vai ter uma carguinha de prova. Então, qual é o campo elétrico nesse ponto? Então, vai ser a força elétrica naquele ponto. A gente pode calcular a força elétrica pegando duas cargas, dividido pela carguinha de prova. Então, essa questão aqui foi só mesmo você saber a análise, né? Na verdade, a formulinha do campo elétrico. Então, perfeito, pessoal. Essa foi a prova. Não achei uma prova difícil, né? Apesar de uma questão aí você poder balançar e se confundir, mas primeira questão tranquila, queda livre. Segunda questão, quantidade de movimento, um pouquinho mais complicadinha. A, a 59, uma questão que exigia um pouco de atenção. A questão 60, tranquila também. Você precisaria saber o conceito de energia, variação de energia interna e uma transformação isotérmica. 61 foi a mais complicadinha, mais chata de se fazer. E a 62 foi a questão que você só sabendo o conceito de campo elétrico você resolveria. Então, pessoal, agradeço aqui a participação. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Deixa o teu comentário o que foi que tu achou dessa prova. E se você for fazer Perito Criminal de São Paulo, aqui está, cupom de desconto. Está aqui também nesse momento. Não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo ainda estará ainda nessa oferta, tá bom? Vamos para cima, valeu pessoal, um abraço e tamo junto.